Olá, eu me chamo Bruna, eu sou terapeuta integrativa e faço parte da Aromacare Cosméticos e Serviços Terapêuticos. Nesse vídeo, vamos ter uma conversa sobre o livro Os Sete Níveis da Consciência, do Dr. Rodrigo Duprá. Esse livro é um best-seller e ele traz à luz um assunto muito interessante, um assunto muito importante de um tema, de uma coisa que nós utilizamos muito nas terapias integrativas, que é sobre a consciência. Nesse livro, ele fala sobre os sete níveis da consciência. Ele faz uma alusão às etapas da vida, à evolução da consciência humana e fala em relação à evolução da consciência. E nessa abordagem sobre a evolução da consciência, ele traz à luz a representação de cada chakra e como cada chakra representa cada nível da consciência. Para facilitar mais para vocês aqui, eu fiz uma tabela. Nessa tabela eu vou conseguir explicar mais claro, né, como isso funciona. Primeiro eu vou trazer um exemplo para vocês, né, que é sobre as nossas fases da vida. Como ele relaciona. Esse livro é interessante porque ele relaciona cada chakra à fase evolutiva da nossa consciência como ser humano. E nada mais claro como um exemplo da nossa evolução como ser humano, da nossa evolução da consciência. Falar sobre a nossa trajetória como humanos, né? Que é a nossa fase mesmo de criança, adolescência, jovem, adulto e idoso. Eu vou trazer mais ou menos aqui, né, uma faixa de idade e o que essa faixa de idade representa. Mas isso é claro que pode ter algumas alterações. Mas como exemplo aqui, eu vou citar para vocês as fases da vida, para ficar de uma maneira mais fácil e relacionar essas fases da vida com a evolução da consciência e esse nível de consciência relacionado a cada chakra. Então, do nascimento até os 7 anos, que é caracterizado pela primeira infância, existe, é claro, um aspecto representativo disso, que é o instinto, né? A necessidade de se alimentar, a necessidade de ser protegido, a conexão com o corpo, é o medo, né? O medo de ficar só, de ser abandonado, a presença dos pais, a importância da presença dos pais, né? As crenças relacionadas à família. Nós temos a fase de 7 a 14 anos, que é a infância média, né? Que é o início da puberdade. E nesse período existem as emoções, você vai descobrindo sobre as emoções, sobre a sexualidade, as relações afetivas iniciais, né? E do período de 14 a 21 anos, né? Nós temos a adolescência, mais ou menos, né? A 21 anos. Que em alguns estudos agora diz que é até os 25, né? De 14 a 21 anos nós temos a adolescência, a formação da personalidade, né? Que está relacionada ao ego, à sua identidade, à sua autoestima, à sua vontade, o controle. Você está se definindo como ser humano. E dos 21 a 30 anos é a juventude, né? As relações afetivas profundas, que é quando você começa a se relacionar, que você, geralmente, né, algumas pessoas se casam, né? E tem uma família, começa a constituir uma família, tem filho. Então você desenvolve o amor, a compaixão, a empatia, os vínculos, a abertura emocional. Nós temos o período de 32, 35 aos 42 anos, que é a questão da maturidade, né? Você já sabe como se comunicar, você já sabe, né? Em uma evolução normal, né? Em um ser humano normal, você já tem a maturidade de se comunicar, de saber o que você quer ser um bom profissional, você quer ser reconhecido. Ou seja, você conhece a sua verdade interior como o que você quer ser, o que você representa, né, na sociedade. E dos 42 a 56 anos, você tem a fase da sabedoria, né? Que é aquela fase de clareza, de discernimento, porque você já passou por todas as etapas da sua vida. Já passou por todas essas etapas. E aí você tem a parte da clareza, do discernimento,
da visão de longo prazo, do propósito, né, do que você está construindo, a finalidade daquela sua construção, né? Nas mulheres dizem que é a fase, né, a fase da bruxa, que a gente vai querer, acho que vai ter a proximidade com as plantas, de entender a intuição, né, de entender o próprio corpo, né, as necessidades do corpo, da sua mente, tá, você justamente está incluído nessa questão da clareza, né, do discernimento. E dos 56 anos em diante, né, você, a sua jornada é como se já tivesse sido, né, você estabeleceu aquela sua jornada, você está satisfeito com a vida que você teve, que você já concluiu aquilo ali, você tem mais sabedoria espiritual, você é desapegado às coisas, porque você já atingiu um nível de consciência mais elevado, né? Você já tem uma unidade com tudo, né? Com a sua família, com tudo que você já fez, você entende a relevância de tudo que você já passou, né? Você tem a sua consciência mais expandida, né? Então, a relação entre as fases da vida e os níveis de consciência, como eu citei como exemplo, né? Que são as fases correspondentes a cada etapa da vida. E esse nível de consciência que ele retrata nesse livro são 7 níveis de consciência, né? Que é a sobrevivência, prazer e emoções, poder pessoal, amor e conexão, expressão e verdade, intuição e visão, superconsciência. E se você olhar, todos esses aspectos do nível de consciência, e que eu falei aqui, fases da vida, né? Os aspectos que eu apresentei, elas estão bem identificadas naquela pirâmide de Maslow, né? Que ele fala da base da pirâmide, né? De cada etapa da vida, né? Do ser humano, né? As questões que são para ele chegar no topo, né? Que é a realização final, né? Que é a autorrealização, autoconhecimento. Como tudo isso se engloba nos sistemas de chácara, porque cada chácara representa essas fases da sua vida, né? Cada chácara representa essas fases da sua vida. Quando você está em uma etapa da sua vida que ela está estagnada, é que você não cumpriu tudo que tinha para cumprir em cada etapa dessa, né? E é como se fosse se somando, né? Você é um ser humano completo agora, né? Por exemplo, tenho 42 anos. Eu sou a soma de tudo que eu fui, em todas as fases da minha vida, né? Do meu nascimento até os 7 anos, na minha primeira infância, que eu tinha aquele instinto, né, de sobrevivência e segurança, né? Eu aprendi com isso. Isso criou mecanismos, né, que formou a minha consciência nesse período. E a partir do momento que eu fui evoluindo, a minha consciência também foi evoluindo, né? É como se a gente fosse mudando de fase, mas a fase anterior serviu para você estar nessa fase, entendeu? Esse sistema de chakras, né, como o doutor Rodrigo do Prato relaciona no seu livro, né, ele está diretamente relacionado a esses níveis de consciência, né, que ele fala, né, esses 7 níveis. É por isso que o sistema de chakras é um sistema eficiente, né, para você diagnosticar em qual fase você está paralisado da sua vida, né? E a partir dessa investigação sistêmica, a partir de uma investigação integral, né, você saber que fase da sua vida lhe afetou, né? Que fase da sua vida lhe afetou de alguma maneira que você não está conseguindo ir para a próxima, ou que você não está conseguindo ser um ser integral, né? E aí, a partir dessa situação, disso que é identificado, né? Como se cada chácara está trabalhando, né, corretamente, se identifica isso, e a partir disso é feito um trabalho. E nesse trabalho você sabe que está evoluindo como ser humano, integral, completo, cumprindo cada etapa da sua vida. É muito interessante isso, né? Quando você entende o conjunto da pessoa como um todo e que relaciona a consciência, você entende as pessoas completamente. É possível entender o ser de maneira integral. Não adianta você olhar apenas sistemas isolados, né? É, como você tratar as partes físicas, bioquímicas do corpo, né? Você tratar
A parte espiritual, você vai lá, trata a parte espiritual, você vai para a igreja, você ora, você as pessoas que trabalham, né, a parte espiritual, né? Mas como o entendimento geral de tudo isso, porque a parte energética também faz parte do nosso ser. Ela que integra essas informações, ela integra a informação entre o corpo espiritual e o corpo físico. E ela contribui para a nossa evolução da consciência também. Nesse sentido, na parte energética, é que entra a questão dos chakras, né? Que eles representam simbolicamente cada nível de consciência. Eu achei esse livro bem interessante quando eu li, né? Que eu vi essa explicação, né? Porque assim, quando a gente estuda sobre essas coisas, né? Sobre essas terapias, você vai entender de uma maneira isolada, né? Mesmo ela sendo integral, você começa a entender as coisas de maneira isolada. Mas quando você abrange o seu conhecimento para ler sobre tudo, você percebe que se trata de uma unidade, né? E estudamos as partes, mas essas partes fazem parte de um todo, né? E quando você integra o todo, por isso que são terapias integrais, você fica mais fácil de entender a pessoa, né? O ser humano, aquele indivíduo ali que você está tratando. Eu achei interessante a perspectiva desse livro. E como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Que eu falei sobre consciência, que eu ia trazer essa explicação desse livro para vocês. E essa foi essa explicação. Só que eu queria dar um brinde aqui, né? Um brinde nesse vídeo, que é sobre um outro chakra, né? Que geralmente ele não aparece relacionado, né? Quando se fala sobre esse assunto, né? E quando se fala sobre os níveis de consciência. Por quê? Porque ele é um chakra que fica fora do corpo, ele fica bem acima da cabeça. E esse chakra representa o todo, né? O Criador, o universo, representa a nossa unidade com ele. Enquanto nós estamos nos 7 níveis de consciência, nós só somos eu, né? Uma consciência individual minha, né? Cada um tem a sua consciência, a sua alma, né? Enquanto estamos nesse nível de consciência, somos uma pessoa específica. Mas quando atingimos o 8º, né? Que é o chakra superior, né? Fora da nossa cabeça, que está no mundo espiritual, energético, nós somos um, nós somos todos nós somos apenas um. Não existe espaço, não existe tempo e não existe separação. Somos apenas integrados no todo, uma energia completa, onde você é apenas energia, você desapega do corpo, você desapega de tudo, e naquela energia você experiencia e você é todas as coisas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tem mais algum assunto que você achou interessante sobre isso e gostaria de saber, você pode deixar aqui nos comentários. Também vou deixar o link da minha terapia, né? Que é Terapia dos Chakras Online, que é uma terapia feita online. E que se você clicar no link, que eu vou deixar aqui fixado nos comentários, eu detalho cada passo a passo dessa terapia e também tem o meu contato. Se você quiser entrar em contato para saber mais, eu só espero que você aproveite, né, sobre isso. Aproveite para ter esse novo entendimento e que como isso pode ser bom para a sua vida.